Quando você limpa a mente, tudo muda. Esta é a história de Clara. Uma história sobre reencontro, silêncio interior, cura e despertar. Uma história sobre aquilo que sempre esteve dentro de nós, mas que muitas vezes esquecemos de olhar. Clara vivia em uma cidade grande, acelerada, cheia de ruídos, expectativas e pressões invisíveis. Aos 28 anos, carregava tantas preocupações que parecia caminhar todos os dias com o peso do mundo nas costas. Ela trabalhava em um escritório repleto de prazos, cobranças e metas que nunca acabavam. Sua mente era como uma estação de trem em horário de pico, com pensamentos chegando e partindo sem parar. Pensamentos sobre o passado, sobre o futuro, sobre erros, sobre medos, sobre responsabilidades. Nada descansava nela. Ela repetia para si mesma: e se eu errar amanhã? E se não dar conta? E se as coisas saírem errado? Por que falei aquilo? Ontem, será que vou conseguir pagar as contas? Será que meu chefe está satisfeito comigo? Mesmo quando dormia, acordava cansada. À noite, seu corpo tentava descansar, mas a mente continuava desperta, correndo, girando, inventando cenários, criando problemas, relembrando dores. Clara já não sabia mais o que era sentir paz. Era como viver sob uma tempestade silenciosa que apenas ela podia ouvir. Um dia, no horário de almoço, ela estava sentada em um banco no parque. Tinha um sanduíche nas mãos, mas nem sentia fome. Seu corpo estava ali, mas seu pensamento estava espalhado em 1000 direções. Ela não percebia o vento, o canto dos pássaros, o movimento das árvores. Não percebia o céu, não percebia a própria respiração. Foi então que uma senhora idosa sentou-se ao seu lado. Ela parecia simples, com cabelos brancos presos de maneira delicada e roupas comuns, mas carregava no olhar uma calma tão profunda que parecia impossível existir em uma cidade tão barulhenta e agitada. A senhora olhou para Clara com suavidade e, em um instante, como se enxergasse além do que os olhos podem ver, ela disse que podia sentir o barulho da mente de Clara mesmo dali. Clara ficou surpresa, quase envergonhada, como se alguém tivesse lido seus pensamentos mais íntimos. A senhora então explicou que já havia sido como Clara algum dia, com uma mente cheia de ruídos e confusão, como uma rádio fora de sintonia, sempre tocando algo, mas nunca de forma clara. Até que aprendeu algo que transformou completamente sua vida. Clara sentiu algo dentro dela despertar, como uma pequena chama acesa no escuro, uma esperança que ela já nem lembrava que existia. Antes de se levantar e ir embora, a senhora fez um convite simples: encontrar com ela no dia seguinte, às 6 da manhã, no topo da colina do parque. E deixou apenas uma regra: trazer a mente, mas deixar as palavras em casa. No dia seguinte, Clara acordou antes mesmo do despertador. Ela não sabia explicar o motivo, mas sentia que algo importante estava prestes a acontecer. O céu ainda estava escuro quando ela começou a subir a colina. O ar da manhã era frio e silencioso, e conforme ela subia, o sol começava a nascer atrás de prédios distantes. Quando chegou ao topo, a senhora estava lá, sentada sob uma árvore, completamente tranquila. Ao seu lado, havia uma bacia cheia de água cristalina. Sem dizer nada, a senhora colocou uma pequena pedra dentro da bacia. A água formou ondulações suaves, que se espalharam devagar até desaparecerem. A senhora então explicou que aquela pedra representava um pensamento, algo que chega, cria ondas e depois passa. Em seguida, ela jogou várias pedras rapidamente, uma após a outra. A água se agitou, criou ondas por todos os lados, misturadas, caóticas, sem direção. A senhora disse que aquilo era a mente de Clara naquele momento, cheia de pensamentos, chegando juntos, se misturando, tirando sua clareza e sua paz. Clara sentiu o impacto daquilo. Nunca ninguém havia mostrado sua própria mente para ela de maneira tão simples e tão direta. Depois de alguns instantes, a senhora parou de jogar pedras. Elas apenas ficaram ali, lado a lado, observando a água. Aos poucos, de maneira natural, as ondas foram diminuindo. A água ficou lisa novamente, suave, quase imóvel. Foi nesse silêncio da água
que Clara percebeu sua própria respiração se acalmar. Então a senhora lhe deu um desafio. Um desafio que, ao ouvir pela primeira vez, Clara acreditou ser impossível. Ela precisava descer a colina, atravessar o parque inteiro e voltar até o topo, carregando a bacia de água. Mas havia uma condição: não permitir que ondas aparecessem na superfície durante todo o caminho. Clara tentou, deu o primeiro passo e a água ondulou. Ela parou, se frustrou, respirou e tentou de novo, mas não adiantava. Cada movimento gerava ondas. No meio do caminho, sua mente começou a atacá-la com pensamentos negativos. Pensamentos como: isso é ridículo, eu vou derrubar, estou perdendo tempo, nada disso faz sentido. Quanto mais pensamentos apareciam, mais a água se agitava, até que Clara percebeu algo profundo e verdadeiro. Não eram os passos que criavam ondas, era a sua mente. Ela então respirou fundo e pela primeira vez decidiu apenas deixar os pensamentos passarem sem lutar, sem discutir, sem responder. Quando fez isso, seu corpo relaxou, seus passos ficaram mais leves. Seus ombros, antes tensos, pareceram soltar um peso. Ela caminhava com naturalidade. A bacia permanecia serena. Os sons do parque existiam, mas não a invadiam. O mundo estava ali, mas Clara estava presente. Verdadeiramente presente. Quando chegou ao topo novamente, a superfície da água permanecia perfeita, lisa, calma. Ao ver isso, Clara sentiu algo extraordinário dentro dela, como se tivesse largado um fardo que carregava há anos. A senhora explicou então que a paz interior não é conquistada pelo esforço, mas aparece quando o esforço cessa. Ela mostrou como pensamentos sobre o passado e o futuro são as pedras que agitam a mente. Mas quando Clara caminhou com a bacia, sua mente estava no único lugar onde existe verdadeira paz: o presente. A bacia era apenas um professor, a senhora disse. A verdadeira lição era viver cada momento com essa mesma atenção. Quando estiver comendo, apenas comer. Quando estiver caminhando, apenas caminhar. Quando estiver conversando, apenas ouvir, sem pressa, sem antecipar, sem fugir. A mente pensa, ela disse, assim como o coração bate, mas você não precisa acreditar em tudo o que a mente diz. No dia seguinte, Clara não se tornou uma pessoa perfeita, e nem deveria, mas ela se tornou consciente. Quando sentia raiva, ela percebia. Quando pensamentos negativos vinham à noite, ela reconhecia que sua mente estava no futuro e voltava ao presente. Ela ainda errava, ainda se perdia, mas tinha um caminho de volta ao silêncio. E esse caminho era seu. 3 meses depois, Clara voltou à colina para agradecer. Mas a senhora não estava mais lá. Apenas uma bacia de cerâmica com um bilhete dizendo para não procurá-la. A senhora explicava que tudo o que Clara precisava já estava dentro dela. Que agora era a sua vez de mostrar o caminho a outra pessoa. Desde então, no mesmo parque, durante a hora do almoço, uma jovem pode ser vista sentada em um banco. Às vezes ela conversa com pessoas cansadas. Às vezes ela apenas observa. E outras vezes, quando percebe que alguém está pronto, ela oferece uma caminhada especial ao amanhecer. Ela não cobra nada. Não promete milagres. Apenas mostra a água. Porque quando você limpa a mente dos excessos, a paz aparece. E ela sempre esteve lá. Se você está ouvindo esta história agora, talvez não seja por acaso. Talvez sua mente esteja pesada. Talvez você esteja carregando preocupações demais. Talvez tenha esquecido o que é sentir paz. Esta história é um convite para você. A paz não está longe, não está escondida, não está no futuro. Ela está aqui, neste exato momento. Hoje escolha apenas um momento simples do seu dia. Tomar café, caminhar até o trabalho, lavar a louça, tomar banho. Qualquer momento serve, mas esteja presente nele, sem antecipar o próximo passo, sem se lembrar do ontem, sem se perder no amanhã. Apenas esteja ali, como Clara, segurando a bacia de água. Observe o que acontece com a ansiedade quando você faz isso. Observe o que acontece com o medo. Observe o que acontece com o sofrimento.
Eles desaparecem quando a mente para de criar ondas. Se esta história tocou você, deixe seu like. Escreva nos comentários qual foi seu maior aprendizado, porque sua reflexão pode chegar exatamente na pessoa que precisa dela hoje. Inscreva-se para receber mais histórias que transformam, que acalmam e que despertam o melhor dentro de você. Quando você limpa a mente, surge a clareza. Com clareza, vem a paz. E com paz, vem a vida verdadeira. Nos vemos na próxima história. Até lá, pratique estar presente. Seu futuro vai agradecer.